Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Eu sou o pastor Diego Penha e hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa exposição em Filipenses. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós leremos os versos de 1 a 11. Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 11. Ainda que o nosso foco dessa feita seja nos versos de 1 a 3. Filipenses capítulo 3 diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar, irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude a compreender a tua palavra, pois é a tua voz que nós tanto queremos e precisamos ouvir. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1, Paulo encorajou os santos de Filipos a viverem de modo digno do Evangelho. No capítulo 2, Paulo apresentou Timóteo e Epafrodito como exemplos de como agradar a Deus. Agora, no terceiro capítulo desta epístola, Paulo adverte aos seus leitores sobre uma heresia do primeiro século que ensinava que Jesus Cristo não era suficiente para se alcançar a salvação. Alguns judeus ensinavam que era necessário também guardar a lei mosaica. Eles negavam que salvação era somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. O que eles ensinavam é resumido em Atos 15, onde está escrito: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. No entanto, nenhuma atividade religiosa é prova de salvação. Tristemente, muitos que estão na larga estrada que leva ao inferno frequentam a igreja fielmente, foram batizados e participam da ceia do Senhor e de outras atividades, como escreveu Paulo a Timóteo, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3,5. Eles estão tragicamente enganados em pensar que sua atividade religiosa prova que serão salvos. Eles são como os apóstatas em Israel, dos quais Deus declarou: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, diz Isaías 29. Assim, em Filipenses 3, de 1 a 11, irmãos, o apóstolo Paulo contrasta o verdadeiro e o falso cristianismo. Uma fé genuína inevitavelmente produzirá transformação na vida de uma pessoa. Além disso, o verdadeiro cristianismo depende totalmente da pessoa e obra de Cristo e despreza toda a confiança no mérito humano. Diante disso, em primeiro lugar, o apóstolo faz uma advertência severa. Quanto ao mais, irmãos meus, diz o verso 1, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães.
O advérbio quanto ao mais, loipoi em grego, não sinaliza o fim da epístola. Em vez disso, designa uma mudança abrupta no assunto. Paulo costumava usar esse dispositivo para introduzir questões que precisavam ser discutidas, como ele o fez também em outras cartas. Ele então diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A ordem de abertura define o tom para todo o capítulo. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. A palavra alegria, kairo, em grego, significa extremamente alegre. A alegria de que Paulo escreve não é o mesmo que felicidade. Aquele sentimento de alegria associado com eventos favoráveis. Na verdade, a alegria de que Paulo escreve persiste diante da fraqueza, da dor, do sofrimento e até mesmo da morte. É por isso que Tiago disse, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passardes por várias provações. A alegria bíblica reside em uma profunda esperança que se baseia na confiança, no propósito e no poder de Deus, de que tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetualmente, diz o salmista. Antes da sua partida, Jesus Cristo disse em João 16, 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria bíblica não é uma emoção humanamente produzida. O que Paulo mostra, o que Paulo ordena, mostra que a alegria é um ato da vontade ao escolher obedecer a Deus. O resultado é uma emoção produzida sobrenaturalmente, o fruto de caminhar no Espírito. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, temos que um dos frutos do Espírito é a alegria. O ponto aqui é, irmãos, os filipenses não deveriam se alegrar, no entanto, em quem eram e o que tinham feito. Eles deveriam se alegrar em tudo que Jesus Cristo é e em tudo que Ele fez na cruz. Ele graciosamente providenciou a salvação. O verso 2, então, diz, acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Depois de ordenar os filipenses a se alegrarem, Paulo se volta para seu próximo tema principal na epístola. Alguns falsos mestres infiltraram-se na igreja em Filipos e Paulo queria ter certeza de que a congregação soubesse como lidar com eles. No versículo 2 ele usa 3 termos, então, extremamente duros para descrever esses falsos mestres. Em primeiro lugar, Paulo chama os judaizantes de cães. Em qualquer época, não é nenhum elogio ser chamado de cão. No entanto, nos dias de Paulo, era um verdadeiro insulto. Ao contrário dos cães de estimação, kunarion em grego, descritos em Mateus 15, 26, 27, a palavra cão aqui, kion em grego, refere-se aos animais selvagens que assolavam cidades antigas. Esses cães andavam em matilhas, alimentando-se de lixo e, ocasionalmente, atacavam pessoas. Na verdade, os judeus comumente se referiam com desprezo aos gentios como cães. Os rabinos chamavam os gentios de cães porque eles não estavam preocupados com alimentos limpos e impuros, nem com a purificação de acordo com os rituais judaicos. A grande ironia dessa repreensão é que Paulo vira a mesa sobre seus irmãos judeus e declara: vós sois os que rejeitaram a Deus. Vocês são os que estão levando as pessoas a se desviarem do verdadeiro ensino. Vocês é que são cães. Que golpe para o orgulho do judeu Paulo dá aqui. Em segundo lugar, Paulo chama os judaizantes de maus obreiros. O termo trabalhador, ergates em grego, é normalmente usado em um sentido positivo, em referência a um trabalhador missionário. Mas aqui Paulo acrescenta o adjetivo mau, para denotar um trabalhador que perverte os propósitos de Deus. Os trabalhadores maus eram aqueles que se infiltraram na congregação e ensinavam um diferente evangelho.
Eles estavam trabalhando para a sua própria salvação e tentavam influenciar os outros a aceitar o legalismo como uma exigência adicional, com a fé como fundamento da aceitação divina. Em Corinto, Paulo identificou os judaizantes como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, de 2 Coríntios 11:13. O seu trabalho foi marcado por uma mensagem herética e motivações humanas. Cristo ensinou que a boa obra feita em seu nome por pessoas que não foram salvas era realmente uma obra de iniquidade. Em Mateus 7:21 a 23, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles são ministros de justiça baseados no orgulho e no esforço humanos, e não proclamadores da justiça divina que é imputada pela graça, somente pela fé. Em 2 Coríntios 11:15, Paulo disse: o fim deles será conforme as suas obras. Esses maus obreiros pensavam que estavam obedecendo à lei de Deus. Externamente, eram pessoas boas e morais, zelosas por atividades religiosas, mas as suas obras religiosas eram más aos olhos de Deus, porque se orgulhavam de suas próprias realizações e confiavam em suas boas obras. Tal confiança nas obras humanas traz glória ao homem e anula o que Cristo fez por nós na cruz. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo chama os judaizantes de falsa circuncisão. O termo traduzido como falsa circuncisão, katatome em grego, significa literalmente mutilação. Assim como os sacerdotes pagãos de Baal, nos dias do profeta Elias, se cortavam em um frenesi religioso, assim estes falsos mestres estavam mutilando pessoas através da sua ênfase na circuncisão. Eles erroneamente pensavam que o ritual de remover o prepúcio masculino de alguma forma ganhava o favor de Deus. Mas como Paulo argumenta em Romanos 4, mesmo Abraão, a quem Deus deu primeiro o rito da circuncisão, não foi reconciliado com Deus através da circuncisão, mas por meio da fé. Em seu zelo em circuncidar fisicamente seus convertidos, os judaizantes os mutilavam espiritualmente. Eles prejudicavam as pessoas com seu falso ensino. Eles convidavam as pessoas para Cristo, segurando uma Bíblia em uma mão e uma faca na outra. Paulo os condenou em sua carta aos Gálatas. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, diz Gálatas 6, 12 e 13. Hoje há muitos cristãos professos que erroneamente pensam que os rituais religiosos, como batismo, a ceia do Senhor, ou participar das atividades da igreja, são suficientes para levá-los para o céu. Mas como Jesus disse a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esses homens eram imorais, influentes e prejudiciais. Eles eram zelosos, mas errados. Ativos na igreja, mas maus em sua influência. Dizer que você deve guardar a lei para ser salvo é negar o evangelho da graça, meu irmão. Ao contrário dos judaizantes, os crentes são a verdadeira circuncisão, perítome em grego. Eles têm uma purificação espiritual interna, não uma marca externa sem sentido. Observe comigo a resposta de Paulo no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 3 qualidades explícitas no versículo 3 identificam os crentes como a verdadeira circuncisão. Em primeiro lugar, os crentes adoram a Deus no Espírito. O texto diz: nós que adoramos a Deus
no Espírito. Para o apóstolo Paulo, os verdadeiros crentes foram circuncidados em seus corações por meio da fé em Jesus Cristo. Não precisamos de uma operação física, porque tivemos um transplante de coração espiritual. Como resultado, adoramos no Espírito, damos glória a Jesus Cristo e não confiamos na carne. Cristo e somente Cristo é nossa salvação. Sem Ele estaríamos perdidos e sem esperança. Jesus ensinou: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, em João 4. Os verdadeiros crentes adoram no poder do Espírito Santo. Um crente adora o Pai por meio do Espírito Santo que o habita. Em segundo lugar, os crentes glorificam a Deus. O texto diz: e nos gloriamos em Cristo Jesus. Paulo ensinou que todo crente verdadeiro encontra a sua alegria não no corte da carne, mas na pessoa de Jesus Cristo. Ao escrever aos Gálatas, Paulo disse: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Os falsos crentes se gloriam segundo a carne, acreditando que as suas boas obras e atividades religiosas podem ganhar o favor de Deus. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, diz Efésios 2:8. Aqueles que pensam que podem ganhar a graça de Deus por suas próprias obras dão evidência de que lhes falta a fé salvadora. Em terceiro lugar, os crentes não confiam na carne. Paulo disse: adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A tríplice descrição de Paulo concluiu com a reafirmação de que o crente não confia na carne. Um verdadeiro crente sabe que não é capaz de ganhar o favor de Deus através das obras ou obras da carne. Todavia, quando a pessoa tem essa confiança na carne, ele pensa que ele é bom o suficiente em si mesmo e que ele tem capacidade suficiente para fazer o que for preciso para ganhar a entrada no céu. Na história que Jesus contou sobre os dois homens que foram ao templo para orar, o publicano que não ousava levantar os olhos ao céu, que bateu no peito e clamou por misericórdia, foi justificado por Deus. Mas o fariseu que se pôs em pé no lugar central do templo para ser visto pelos homens, cheio de si, e orou em voz alta e se gabou de suas conquistas religiosas, permaneceu condenado. Queridos irmãos, a religião é boa. Assim como o sacramento do batismo, da ceia do Senhor, ou participar das atividades da igreja. Mas há somente uma boa obra que pode levar o pecador para o céu. A obra que Cristo consumou na cruz do Calvário. Se o seu coração nunca foi circuncidado pela fé em Cristo, você não será salvo e não vai morar no céu. Esse é o aviso do apóstolo Paulo. E por essa razão eu te convido hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Abrace a Cristo pela fé. Entregue a sua vida a Ele e você será salvo. Vamos orar. Senhor Deus, amado, santíssimo, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus glorioso. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Abençoa-nos, ó Deus, traz pecadores ao arrependimento, converte-os pela tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, é o que nós oramos. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.